Muito feliz, irmãos, de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Essa semana nós estamos aí com a nossa série O Altar da Família, Avivamento nos Lares, uma semana de oração a partir das 11 horas da noite. Quem está conosco aí essas lives, são 11 horas, cara, que felicidade. Falei com minha esposa, falei, nossa, 90 pessoas aí, é muita gente orando, buscando, né? Cada pessoa que marcou lá com a foto, com a família. Eu estou muito feliz porque era como se eu estivesse vendo isso quando Deus colocou isso no meu coração. Então eu te convido, você que talvez não pegou ainda essa série, não está conosco nas lives aí, hoje 11 horas a gente vai estar ali orando, apresentando a nossa casa, a nossa família. Reúna um lugar com a sua casa, irmãos, dobra o teu joelho na tua família, porque o avivamento que está vindo vai alcançar lares que estão posicionados em nome de Jesus. E hoje eu estou com uma palavra, uau, e eu quero compartilhar com os irmãos como eu tenho sido confrontado e alinhado e lapidado a nossa casa, eu e minha esposa. A gente tem sido muito alinhado e confrontado pelo Senhor. E Deus colocou um texto no meu coração. Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 30, o 33 e o 38. 1 Reis, capítulo 18. O primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. O Senhor colocou um texto no meu espírito. Enquanto você for achando, vai glorificando o nome do Senhor, exalta o nome dEle. Ele se faz presente nesse lugar. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é do Senhor. Nós se reunimos diante da tua presença, ó Rei, com o coração quebrantado, o espírito reto diante do Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas negligências, mas nós viemos aqui te adorar e ouvir as direções que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesse lugar. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E aproximou-se Elias, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 33 agora. Depois arrumou a lenha, cortou a novilha em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. O versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Repita comigo: restaurando o altar. Diga mais uma vez: restaurando o altar. Eu quero falar sobre isso aqui nesse lugar, restaurando o altar pessoal e restaurando o altar da família. Sabe, eu estava lendo esse texto e você conhece a história. A gente já ministrou muito aqui no Velho Testamento. A gente já te deu um panorama bíblico e também geográfico acerca dessa história. Mas eu quero trazer de novo à sua memória aquilo que estava acontecendo com Israel quando esse texto que nós lemos nesse momento. O que estava acontecendo com Israel exatamente nesse momento? Israel estava vivendo, talvez, eu acredito que uma das piores fases da sua história. E quanto mais você medita sobre isso, você percebe que essa estação foi uma estação caótica. A origem que aquilo que está acontecendo em Israel tem um nome. E o nome daquilo que está acontecendo com Israel se chama divisão. O povo estava dividido, existia uma divisão política, uma divisão espiritual. E nesse momento agora, capítulo 18, verso 21, diz que o povo estava dividido entre Deus e Baal. Eles tinham 2 líderes e as pessoas estavam divididas entre servir a um líder e servir a outro líder. Existia uma grande divisão em Israel. E é por conta disso que o povo agora está vivendo de uma maneira caótica. Israel estava vivendo de uma maneira dessa forma: de manhã eles adoravam a Deus, pela tarde, à hora do almoço, eles começavam a adorar Baal. No fim da tarde eles voltavam a adorar a Deus, e à noite eles voltavam a adorar Baal. O povo estava dividido, eles não sabiam qual que era o Deus verdadeiro. Eles queriam se relacionar com Deus, mas ainda tendo uma relação com Baal. E eles também queriam se relacionar com Baal, mas tendo uma relação com Deus. Era uma enorme divisão, e o próprio Jesus disse que todo reino dividido, ele não
prospera. Todo reino dividido, ele não subsiste em si mesmo. E agora, o que eu aprendo com esse texto é que Deus não se manifesta aonde existe divisão. Eu vou de novo. Deus não se manifesta onde existe divisão. Quer atrair a presença de Deus? Unidade. Quando tem unidade, tem presença. Quando tem unidade, a presença desce. Quando tem unidade, nós viemos receber a glória de Deus. Posso te falar uma coisa? Tem muitas famílias que querem ver a face de Deus, mas elas não conseguem nem se olhar em casa. Tem famílias que querem olhar a face de Deus, receber a glória do Senhor, enquanto você não consegue ter relacionamento com a sua família. Para nós termos uma igreja saudável, nós precisaremos estar alinhados com a igreja e alinhados com a nossa casa. Eu vou de novo. Todo espírito de divisão das igrejas e dos lares está sendo quebrado por terra agora. Todo espírito de divisão, contenda, manipulação, eu quero repreender agora. E eu declaro na igreja e no lar, unidade. Levanta sua mão para receber essa palavra. Na igreja, unidade. Em casa, unidade. Porque aonde tem unidade, é na união que Deus eu estou sentindo Deus aqui. É na união que Deus ordena a sua bênção. Em Atos diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento impetuoso, e línguas como de fogo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e com a mesma causa. Então a unidade, ela atrai a presença do Deus verdadeiro. Quando nós estamos adorando a Deus, tem unidade. Então eu quero que você entenda que não existe a gente adorar a Deus aqui e não ter unidade dentro da nossa família. Por isso que a primeira coisa que Deus está restaurando nos lares é a unidade. Você vai ter unidade com quem você vive junto. Unidade não é estar na mesma casa, é estar na mesma causa. Tem muita gente que está morando na mesma casa sem estar na mesma causa. Tem muita gente que congrega aqui conosco, mas não tem a mesma causa que eu tenho. E eu consigo compreender isso. Por isso que Deus está alinhando a causa, os corações alinhados. Deus está alinhando os corações, não importa, irmãos, às vezes não adianta estar na mesma casa, é estar na mesma causa, mesma visão, olhar para o teu marido e acreditar naquilo que ele está dizendo, olhar para a tua esposa e falar, eu creio, vai dar certo, vamos romper. Ei, aqui nós não estamos competindo um com o outro, não existe competição, irmãos, no reino não tem competição, na família não tem competição, porque quando passamos por aquela porta para cá, se tornamos irmãos do único Deus Pai verdadeiro. Oh, aleluia! Quando você casa, não tem competição. Agora ambos deixam a sua casa, a sua família, para se tornar uma só carne. Aleluia. Elias faz um desafio agora, dizendo, se Baal é o Deus verdadeiro, vocês vão clamar e ele vai responder com fogo. Então todos vamos adorar ao Deus verdadeiro. Mas se Baal não for o Deus verdadeiro no qual vocês estão dizendo, agora todos que estão aqui vão adorar o Deus certo. Vamos fazer assim? Então os profetas de Baal se reuniram em um lugar, Elias se reuniu em outro lugar e ficou parado esperando. De repente, agora os profetas de Baal começaram a clamar, começaram a interceder para o seu Deus, colocaram sacrifício de animal, sacrifício humano, gritaria, uma coisa absurda acontecendo. Subiram ao altar, mas não tiveram resposta. E por que será que não obtiveram resposta? No Salmo 115 eu tenho a resposta. Ei, pastor Márcio, eu tenho a resposta no Salmo 115. O salmista diz, no capítulo 115, diz assim, os ídolos feitos pelas mãos dos homens têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, têm nariz, mas não cheira, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não anda, nem sai som algum da sua garganta. Mas o Deus que a Carral serve tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem mãos e toca, tem pés e anda. E quem serve o Deus verdadeiro aqui, dá uma glória a Deus o tamanho da sua fé nesse lugar. Oh, aleluia. Eles estavam adorando um Deus que criaram do coração deles, por isso que não tem resposta. Tem mãos, mas não toca, tem olhos, mas não vê. Mas quando Elias começa a clamar o nome do Senhor, aleluia, Elias vai oferecer o seu sacrifício. E com base no posicionamento de Elias diante desse desafio no Carmelo, eu quero aplicar para você algumas lições aqui. Porque Elias está com o sacrifício pronto, a oferta está preparada, mas o primeiro posicionamento de Elias antes de oferecer o sacrifício vem no verso 30.
dizendo que Elias restaurou o altar que estava quebrado. Em outras versões, Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Antes de oferecer o sacrifício, antes de oferecer a oferta, ele olha para o altar e percebe: a oferta é boa, o que eu tenho para oferecer para Deus é bom, mas o altar está em ruínas. O que Deus me deu para entregar para Ele é bom, mas o altar está em ruínas. E agora a pergunta que não quer calar: por que Elias repara o altar antes de entregar o sacrifício? Por que será que Elias se preocupa em restaurar primeiro o altar? Daria menos trabalho entregar um sacrifício com o altar quebrado. Ele gastaria menos tempo entregando um sacrifício com um altar em ruínas. Não tem problema. Na verdade, se fosse a gente entregaria o sacrifício da mesma maneira que estava o altar. A gente só juntaria as pedras ali e falar: Deus, o que eu te entrego é maior, o que eu te entrego é mais poderoso. Daria menos trabalho para Elias. Mas Elias, presta atenção nisso, era tão consciente que ele entenderia que Deus não poderia receber, por melhor que fosse a oferta, com o altar quebrado. 2 pegou, eu vou de novo. Ele era tão consciente que ele entendia que, por mais que a oferta era boa, eu não poderia entregar a oferta com o altar quebrado. Ele tinha consciência que no culto que Deus está recebendo, Ele não está interessado no que eu estou entregando, mas Ele está interessado em quem está entregando. Oh, meu Deus. Eu vou de novo. E no culto que nós prestamos a Deus, Ele não está preocupado no que eu entrego, mas Ele está preocupado em quem está entregando. Gênesis 4 diz que Deus rejeitou, meu Deus, isso é muito forte, Caim, vírgula, e a sua oferta, e aceitou Abel, vírgula. Posso falar algo? Aquilo que nós somos vale muito mais daquilo que nós entregamos. Eu vou de novo. Aquilo que nós somos vale muito mais daquilo que nós entregamos. Não é entregar qualquer tipo de oferta, é se tornar alguém que está digno. Oh. 2 está pegando, até o final do culto a gente entende. É se tornar alguém que está digno de entregar uma oferta. Não adianta oferecer sacrifício bom com um altar ruim. Não adianta ter nome de crente, aparência de crente, se o seu coração não serve ao Senhor verdadeiro. Os homens nos medem pela aparência, mas Deus vê a essência do seu. Deus te olha de dentro para fora. Ei, receba essa palavra hoje aqui. Ei, Deus não olha para você e vê o seu diploma, o seu carro, o seu dinheiro. Não, Deus olha para nós e vê o nosso coração, a nossa essência, a nossa oremanasui. Quando Deus vai falar de Jó, não fala: olha o tanto de bens que meu filho tem. Ele olha para o diabo e fala: tá, percebeste meu servo Jó? Ele é sincero, reto, temente e se desvia do mal. Oh, a balança que Deus usa para nos pesar é o inverso do que o mundo usa. Por isso, irmãos, tem muita gente que é ótimo em público, mas é um desastre no secreto. Eu vou dizer algo que dói, mas trata. Somos bons de performance, de altar, de pregar, de cantar, de tocar, de fazer a obra de Deus. A gente é bom em performar, mas quando você olha para o altar dessa pessoa, não condiz com aquilo que ele está entregando ao Senhor aqui. Oh, meu Deus. O nível está aumentando, o nível está aumentando, o nível está aumentando. Já saiu da água dos artelhos, as águas já estão passando os lombos. Ei, levanta sua mão nessa noite. Oh, o que você entrega não se compara com o que você é. Primeiro se torna, primeiro arruma o altar, primeiro arruma a sua casa, para depois. Oh, a gente é bom de louvar, eu não sou bom de louvar, mas alguns são bons de louvar, outros são bons tocando, alguns são bons ministrando. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o que você faz para Deus não se compara com o que você é para Ele.
Espírito Santo. A mensagem que eu tenho hoje não é muito motivadora, mas ela é uma mensagem que vai trazer uma autorreflexão para todos nós. É uma mensagem que nós precisamos entender que no dia do juízo muitos chegarão e dirão ao Senhor: Pai, nós pregamos em Teu nome, cantamos em Teu nome, nós ficamos famosos em Teu nome, ficamos influenciadores no Instagram no Seu nome, mas Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que eu aprendo, o que eu faço, não importa. O que você é, o que você se torna importa. O que você for, todos nós estamos em uma trajetória para ir para o céu, e nós não iremos da mesma forma. Nós não vamos viver o Evangelho na terra de qualquer maneira. O Evangelho é seriedade, o Evangelho é comprometimento. Não tenta entregar algo para Deus baseado no seu dom. Mas expulsamos, fizemos em Teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Essa palavra conhecer é a mesma palavra que é usada quando um homem e uma mulher se deitam. Conhecer, intimidade. O que Deus vai falar para nós é: você fez muita coisa, mas no seu íntimo você nunca deixou eu acessá-lo. Na sua família tinha tudo, menos a minha presença. Você construiu a sua família com a força do seu braço. Você construiu a sua casa, criou os seus filhos, criou a sua família, casou. Você colocou tudo, menos a minha presença. Porque atrair a presença de Deus para um lar não é só abrir o Salmos 91 e deixar lá aberto, mofando. Ei, atrair a presença de Deus para um lar, sabe o que você precisa fazer? Se tem pecado, confessar. Se tem briga, se arrepender. Se tem mentira, você confessar o pecado. Nós atraímos a presença de Deus para um lar. Aonde tem divisão, agora eu trago unidade. Aonde tem mentira, eu trago verdade. Aonde tem peso, agora é leveza. É assim que nós atraímos a glória de Deus para o lar. Eu nunca esqueço da história de uma criança que olhou para o pastor e falou: pastor, eu quero trazer minha cama para a igreja. Quero morar na igreja. E o pastor ficou assustado dizendo: por que você quer morar na igreja? Ele falou assim: porque aqui na igreja meu pai é uma bênção. Aqui na igreja meu pai me ama, me abraça, fala que eu sou bênção. Mas quando eu chego em casa, meu pai transforma em um demônio, me bate, me agride, fala que eu não presto. Eu quero morar na igreja, porque na igreja eu tenho o pai que eu quero. É tempo da gente restaurar o altar, irmão. Eu vou de novo, é tempo da gente restaurar o altar. Ei, você que faz a obra de Deus aqui, você que sobe nesse altar aqui, irmãos, pensa em uma coisa: você não vai oferecer algo para Deus se a sua vida não está condizendo com aquilo que você está entregando. Ah, mas a Carral é tranquilo, nossa liderança é bem tranquila, nossa liderança é leve. A gente aqui, irmãos, é bem suave. Eu já peguei líder manipulador, eu já peguei igreja abusiva. Aqui a gente dá uma liberdade para você servir a Deus. Se você falta, ninguém te cobra, tá tudo bem. Irmãos, tá tudo bem o Kaique não te cobrar, mas sabe que a régua do evangelho não é a régua que a Carral tem. Com uma igreja nós temos uma leveza de conduzir a obra, mas a obra, quem foi chamado por Deus, não adianta mentir e subir, não adianta pecar, falar palavrão lá fora e subir aqui, não adianta mentir lá e subir, não adianta. Por isso eu estou dizendo, a régua está aumentando, e se for necessário a gente tirar, não tem problema, mas se avalie hoje, deixa Deus entrar com essa mensagem no seu coração, e se avalia: será que eu estou digno de entregar algo a Deus? Será que esse altar está preparado para receber uma oferta? É tempo da gente viver pureza. É tempo da gente viver pureza, santidade, temor.
Jesus está voltando, a gente precisa urgentemente mudar a nossa conduta, restaurar o nosso altar e dizer: Pai, se eu estou louvando com um instrumento nas mãos, é porque a minha vida está digna diante do... Se eu pego uma faca para cortar um bolo ali fora, é porque a minha vida está digna com o padrão do céu. Ei, levanta suas mãos o mais alto que você pode. Se você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Deixa Deus liberar santidade agora. Deixa Deus liberar temor. Deixa Deus aumentar o nível. Oh, libera temor, libera temor, libera temor. Vocês não estão servindo a mim, aos pastores, aos líderes, é a Cristo, o Senhor e Salvador. Oh, levanta sua mão e adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Vamos aumentar o nível, levanta a sua voz. Se você precisa pedir perdão para Jesus agora, peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Se você precisa pedir perdão, peça a Jesus, me perdoa. Ei, Espírito Santo, faça o que o Senhor tem para fazer. Nos perdoa das vezes que entregamos sem ser uma presença santa, agradável ao Senhor. Sim. O altar precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado. O altar da família, o altar do secreto, o altar da vida com Deus, o altar precisa ser restaurado. Eu vou de novo, o altar precisa ser restaurado. Jesus está voltando, se posiciona, se arrependa, não leve a vida do evangelho de qualquer jeito. Sim. Eu não sou tão velho, mas eu lembro de uma época que influenciadores não era gente que tinha mais de 1 milhão na internet de seguidores. Influenciadores eram pastores, professores, pais. Essas pessoas tinham voz e influenciavam as nossas vidas. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem mais de 500 mil de seguidores na rede social, você fala que é influenciador. Fala de Deus e vende tigrinho e você fala: nossa, essa é uma bênção. Aí as pessoas que Deus coloca à sua volta, pais, pastores, líderes que estavam você no dia a dia, não tem mais influência sobre você. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você olha para nós aqui e você fala: a gente não tem tanta influência, Carral não tem muitos seguidores, o pastor da igreja também não tem muitos seguidores, mas a gente vai continuar pregando o evangelho da verdade até que Jesus volte. Nós vamos continuar queimando por Jesus até que Ele volte. Sabe que a maior influência na sua casa é o seu pai, a sua mãe que está pagando um preço por você. É os pastores, é os líderes, é os professores. E influenciador não vai para o céu só por fama. Influenciador vai ter que se arrepender e levar a vida a sério diante do Oremae. Para de olhar para a vida no Instagram e acreditar que aquilo é tudo verdade. Famílias influenciadoras não são famílias de Virgínia, de não sei mais quem. Famílias que influenciam. É 30 anos de casamento, casado com uma só esposa. Sim, Deus. Sim, Deus. Aumenta o nível, Jesus. Aumenta o nível, Jesus.
Sim, Espírito Santo. Elias, ele restaura o altar. Mas quando ele restaura o altar, tem um segundo problema. Porque agora ele restaura o altar está restaurado, mas agora o altar restaurado está vazio, Bruno. E ele também tinha uma consciência que só altar restaurado sem sacrifício, Deus não recebe. Ele restaura o altar e agora ele prepara um sacrifício. Ele separa um holocausto. Holocausto na velha aliança fala sobre sacrifício, renúncia. Todo culto na antiga aliança era necessário ter uma oferta. Ah, mas eu sou pobre, leva a farinha. Não, mas eu não tenho dinheiro, leva uma pomba no meio da rua e sacrifica ela perante o Senhor. Ninguém podia dar desculpa. Quer entrar na presença do Senhor? Holocausto. Quer receber a manifestação de Deus? Sacrifício. Arrancaram Deus do centro do culto. A gente vem para a igreja e a gente, no nosso pecado, fala: esse culto não foi bom. A gente tem a capacidade de falar de um culto que não foi para a gente, e a gente falar que esse culto não foi bom. Mas a velha aliança não era culto bom. O culto dependia do que eu levo. Na velha aliança não tem culto ruim. O sacerdote está no mesmo lugar, o altar está no mesmo lugar. Se você quer um culto bom, traga você uma oferta e entrega ao Senhor. Leva-nos de volta. Holocausto, sacrifício. A gente tem a capacidade de olhar para o Senhor e para as pessoas dizerem: esse culto não foi bom. Mas quem é digno de avaliar se o culto foi bom ou foi ruim é quem foi prestado adoração para o nome dele. E até o que eu saiba, nós não fazemos culto para o Kaique, para o Vitor, para você. Nós fazemos ainda culto para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas nós fazemos culto ao homem. Porque quando você fala que um louvor foi ruim, é porque não tocou aquela música que você ouve. Mas quando vem aqui no culto e toca a música que você está na sua playlist, você fala: meu Deus, que louvor. Quando o pastor sobe aqui e lê um versículo que você estava orando e lendo na semana, você fala: meu Deus, que palavra. Mas ainda nós não estamos fazendo culto para as pessoas. Quem manda aqui é o Senhor. O louvor é para Ele, a palavra vem dEle. Nós só estamos colocando um altar novo. E se você quiser trazer sacrifício, levanta o sacrifício. Mas agora não é um sacrifício morto. Romanos 12 diz que agora os nossos corpos sejam oferecidos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Somos nós, o sacrifício somos nós. Levanta sua mão, levanta sua mão. Só você que quer se tornar um sacrifício vivo, começa a adorar o nome dele agora. Levanta sua mão e começa a adorar o nome dele. Diga: Pai, eu sou um sacrifício vivo. Adore o nome de Jesus agora. Oremas. Volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Você se tornou um sacrifício vivo diante da presença. O nosso pecado foi ter arrancado Deus de dentro do culto. E mais um erro que nós cometemos na criação da nossa família é arrancar Deus de dentro do lar. Nós trazemos terapia para casa, não está errado.
Nós trazemos tantas coisas para a nossa família, mas qual foi a última vez que você pegou a tua família? Dobrou o joelho junto com eles. Falou: Deus, assuma o governo da minha casa. Senhor, assuma o governo da minha família. Senhor, sem ti não dá para construir família. Qual foi a última vez que você leu a palavra e falou: essa é a palavra que vai trazer norte para nós essa semana? Irmãos, não adianta orar para que Deus proteja a sua casa, sendo que você não se levanta como atalaia da última hora na sua família. Esses dias Deus tem me acordado de madrugada. Eu tenho levantado, orado pela minha família, dizendo: Senhor, me perdoa das vezes que eu negligenciei isso aqui. Me perdoa das vezes que eu parei de orar em casa. Me perdoa das vezes que eu parei de ler Bíblia aqui. Eu não quero oferecer um sacrifício ao Senhor no qual eu não me tornei ainda, papai. Eu preciso voltar hoje ao lugar secreto. Arrancamos Deus dos cultos e arrancamos Deus dos lares. Mas Elias, ele restaura o altar, coloca uma oferta, e então ele ora. Eu vou repetir. Elias restaura o altar, prepara a oferta e depois ele ora. Tem muita gente que entrou aqui hoje dizendo: eu oro, mas Deus não responde. Estou orando, mas não estou vendo resposta. A minha pergunta é: como está o altar? E que tipo de sacrifício você tem entregado? Não, mas pastor, já estamos no Novo Testamento. Agora é a graça. O véu rasgou, Jesus se tornou sacrifício. Agora não tem mais isso de sacrifício. No Novo Testamento não tem mais um nível aumentado. Mas lembra quando dois rapazinhos estão no meio de uma fila, os apóstolos estão entregando tudo. Todo mundo está entregando tudo. Tudo que tem no bolso está entregando para uma obra grande. Deus mandou entregar tudo. Mas agora dois colocou um dinheirinho no bolso. Novo Testamento. Caíram fulminados na mesma hora. Graça, Novo Testamento, Nova Aliança. É porque Deus está ensinando: não adianta você reter uma parte na fila de quem está entregando tudo. O nível está alto. Quando tem um povo que está entregando tudo, não queira se passar, porque o Deus que tudo vê ainda está de olho. Eu não estou vendo, mas o olho que tudo vê, a presença que não dorme, o guarda de Israel, ele está vendo tudo. Como está o altar? Qual o tipo de oferta? E quem vocês têm sido diante da presença do Senhor? No final de tudo, teclado não sobe, microfone não sobe, bateria não sobe, o meu dom não sobe. O que vai subir é um coração reto, um espírito reto diante do Senhor. Então o que eu faço, o que eu entrego, precisa estar acompanhado de quem eu tenho me tornado. Você está feliz ainda? Eu não quero entregar uma oferta no qual eu não me comprometo com o Deus que eu estou entregando. Quando falamos de restauração do altar, o altar da família, tudo aquilo que estava em ruínas hoje será restaurado, diz o Senhor. Mas nós vamos restaurar o altar, preparar a oferta, se tornar uma oferta viva, santa e agradável ao Senhor. E então nós vamos fazer como Elias. Depois de fazer isso, então Elias clamou ao Deus do céu: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra para esse povo que tu é o Senhor dessa nação. E a Bíblia diz que quando ele clamou, Deus imediatamente desceu com fogo no altar. Porque Deus não desce fogo e altar quebrado. Deus não desce fogo e altar dividido. O altar alinhado, Deus vai liberar fogo, 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 fogo. Fica de pé, fica de pé comigo, fica de pé comigo, fica de pé comigo. E o sacrifício
Vamos clamar isso. Deus provê. Deus provê o fogo. Levanta as suas mãos e declare: e eu sacrifício. Levanta as suas mãos e declare isso mais uma vez. Deus provê. E Deus provê o fogo. Sim, sim, sim. E eu sacrifício. Levanta as suas mãos, vamos clamar isso mais uma vez. Deus provê. E Deus provê o fogo. Sim. E eu sacrifício. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. E Deus provê o Espírito. Sim. E eu me entrego por inteiro. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Sim. Levanta as suas mãos e pensa isso. Enche-me, Deus. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama, enche-me, e até transbordar, derrama a sua glória, enche-me, Deus, enche-me. Levanta as suas mãos e peça isso. Seja cheio do Espírito Santo, cheio do fogo da presença. Enche-me, Deus, enche-me, até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua, enche-me, Deus, enche-me, Deus, derrama. Será que nós podemos clamar isso? Levanta as suas mãos, declare: enche-me, Deus, até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua, enche-me, Deus, até transbordar, enche-me, Deus, declara um avivamento nascendo nos lares. Segura a mão da pessoa que está perto de você. Se for sua família, ore com ela agora. Ore com a sua família nesse momento. Feche seus olhos e você vai começar a declarar avivamento sobre essa pessoa que está perto de você nesse momento. Começa a orar com ela agora. Você entrou aqui precisando de restauração. Você entrou aqui precisando de um avivamento na sua família. Arrume o altar. Coloque no sacrifício. Se torne um lugar da presença. Se torne um lugar da habitação do Senhor. Ore, 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 ore. Clame, clame. Responda com fogo, Deus. Oh. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita
todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Sim. E na terra nós que somos pó. Aviva-nos, 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 Senhor. Aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Talvez você entrou aqui hoje e o seu altar está totalmente destruído. Você está ouvindo essa mensagem dizendo: eu não sei nem como restaurar o meu altar. Minha vida foi destruída. Eu sinto que eu preciso da presença de Jesus. Talvez você entrou aqui, alguém orou por você, alguém te entregou uma palavra. Enquanto eu estava pregando, você está sentindo a presença de Deus. Enquanto eu estou pregando aqui, você falou: cara, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha história. E Deus te chama para você restaurar o altar que está quebrado, o coração quebrado. E Ele fala: eu tenho uma nova história para você. Ei, 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 eu tenho uma nova história para você. Você só precisa entregar o seu coração. A única coisa que você precisa fazer, presta atenção nisso, é entregar o seu coração na presença. E você entrou aqui porque Deus te trouxe aqui hoje. E só você que reconhece isso, dizendo: Pai, eu preciso entregar o meu coração para que o Senhor restaure o meu altar. Levanta a sua mão, eu quero orar por você hoje aqui nesse lugar. Sim. Você que levantou sua mão, por favor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou ungir você hoje aqui. Sim. Não tenha vergonha, sai do seu lugar, nós vamos ungir você hoje. Sem ti eu sou vazio. Sem ti não tenho nada. Sem ti eu sou vazio. Sem ti eu não sou nada, Pai.